A gloriosa paz do Senhor Jesus a todos os amados irmãos e amigos. Cumprimento aqui também os professores da Escola Bíblica Dominical. Venho já agradecer pela oportunidade de também estar trazendo a participação deste estudo bíblico. A lição 4 deste segundo trimestre de 2020 será ministrada no dia 26 de abril, que tem o título A Iluminação Espiritual do Crente. A nossa lição segue o tema da lição bíblica da CPAD, Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa lição é comentada pelo pastor Douglas Batista, que tem sido uma pessoa muito usada por Deus, para que grandiosos ensinos da palavra de Deus, para estes comentários da Escola Bíblica Dominical. A nossa lição está baseada no livro Carta aos Efésios, capítulo 1, do versículo 15 ao 23. O textuário, versículo 17 do capítulo 1, que diz: Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. A verdade prática. A vocação do crente inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do poder de Deus. Quero já, antes de continuar aqui, agradecer você que tem participado destes videoaulas e convidar você também a compartilhar este vídeo e que estas aulas sirvam de auxílio a muitos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical. O texto bíblico de Efésios, capítulo 1, de 15 a 23, diz: Pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da Igreja, que é seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A nossa introdução diz:
Ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida. Ação de graças, capítulo 1, 15, versículo 16. Oração intercessora, capítulo 1, 17 a 19. E confissão de louvor e exaltação, capítulo 1, do 20 ao 23. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor para nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Vou ler aqui o primeiro ponto já, e assim que terminar o primeiro ponto, a gente faz aqui um rápido comentário. O primeiro ponto tem o título dizendo: A esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são as esperanças da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Item 1. Ação de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo, do versículo 3 ao 14. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Versículo 17. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo tempo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Item 2. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança de sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. A. Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. A chamada abrange serviço e santificação no presente, isso é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão e andar de modo digno. Capítulo 1, versículo 4. E depois capítulo 2, verso 11, 18 e capítulo 4, versículo 1. E a letra C, a participação gloriosa no futuro que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Item 3, as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. Versículo 18. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Colossenses 1:12. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano de salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir. Colossenses 1:27, 1 Pedro 1,
versículo 4 e 5. Como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos, Apocalipse 22, versos 3 e 4. Sim, no dia aprazado os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Mateus 25 e versículo 34. Temos aqui encerrado a leitura deste primeiro ponto, que é riquíssimo em profundidades. Aqui as palavras do apóstolo Paulo, a carta aos Efésios. Neste primeiro ponto, nós temos aqui uma ampla revelação do que Paulo passava para a igreja de Éfeso. Nós, quando lemos a respeito da vida de Paulo, sabemos que Paulo foi altamente instruído na lei e, junto com a lei, naquele período de Paulo, a filosofia já tinha um grande valor de expressão no meio do povo. Então, Paulo também tinha um alto conhecimento em filosofia. E pelo que nós estamos vendo aqui na carta aos Efésios, Paulo está falando aqui de olhos iluminados, aqui no versículo 18, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. O desejo de Paulo é que, assim como ele era sabedor que nem todo cristão tivesse a oportunidade de passar por grandes faculdades e ter a oportunidade de estudar com professores como Gamaliel, que foi professor de Paulo, mas Paulo estava tendo a oportunidade de ministrar seus conhecimentos agora para um povo que haviam aceitado a verdade, agora estavam servindo a Cristo. E mediante os comportamentos que Paulo via em muitos dos que serviam a Cristo, mas que precisava de algo a mais. Então foi justamente por isto que Deus, ele chama Paulo através de Jesus Cristo naquela revelação. Paulo é salvo. Ele encontra com Cristo no caminho de Damasco e Jesus aprova para alguns discípulos que ele mostraria para Paulo o quanto era sofrer pela causa do Evangelho. Então Paulo vem com uma certa formação da lei e preparos das escolas seculares. E tudo isto foi uma forma que Deus viu que podia usar para ministrar a inspiração
do Espírito Santo na vida de Paulo, para que Paulo pudesse ministrar coisas gloriosas e grandiosamente profundas na vida da igreja. Então Paulo fala de olhos iluminados. É bem sabido que nos dias de Paulo já era destacado o conhecimento de um homem chamado Platão. Platão foi aluno de Sócrates. Sócrates levantava teses que influenciava o povo a buscar conhecimento, a apelar por uma mudança. E esse comportamento do professor e filósofo Sócrates causou no seu tempo uma grande e veemência forma que se destacava a ponto de preocupar os reis daquela Grécia antiga. E por esse motivo, Sócrates, através dos seus pensamentos, confrontar as ideologias rotineiras daqueles dias, então isto leva Sócrates a ser forçado a tomar veneno e morrer. Eram os recursos da lei daquela época para fazer sentenças a todos aqueles que, com suas ideias, provocasse os reinos. Então, Platão, conforme sendo aluno de Sócrates, o que ele fez? Ele criou uma metáfora também chamada de parábola. Isto está registrado na obra A República. Então, é dito que naquela metáfora de Platão, homens estavam presos dentro de uma caverna e uma fogueira do lado de fora jogava luz para dentro da caverna, e antes que esta luz passasse pelos prisioneiros, ela dava de frente com alguns instrumentos que estavam por cima e jogava como sombra lá dentro na parede da caverna. Então Platão usa esta metáfora e diz que um dos prisioneiros escapam de dentro da caverna e sai para fora. E quando esse homem sai para fora da caverna, é dito que ele vê o sol e ele fica muito satisfeito com aquilo que vê. Agora ele não está vendo as coisas pela sombra, ele está vendo as coisas como são. Então diz que esse homem retorna para dentro da caverna e ele é morto porque ele é tido como mentiroso. Aí ele é morto dentro da caverna. E para Platão cria essa metáfora justamente pensando no que fizeram com o seu professor. Ele simplesmente falou a verdade.
e foi tido como mentiroso. Então, a isto dá-se o nome de iluminação na filosofia. E, para Platão, este homem que foi morto dentro da caverna por passar conhecimentos de tudo que ele tinha visto lá fora, ele havia visto as coisas como eram. Então, quando ele volta, ele é morto. Então, para Platão, esse homem era Sócrates. Veja. Então, o iluminismo que aparece na história após o ano, no decorrer do ano de 1650 a 1780 depois de Cristo, aparece ali o iluminismo tendo o seu ápice de 130 anos. É dito que aqui, no decorrer de 130 anos, é o ápice do iluminismo, é o topo. O iluminismo chega no topo. E isso começou aqui na caverna de Platão. Então, é observado que no decorrer de todos estes anos, até o ano de 1650, os pensadores eram perseguidos, os pensadores eram levados à morte, às vezes. Alguns tinham a sorte de ser aceito e recebido por algum império e era aproveitado as suas ideias. Então, este trabalho, este esforço da filosofia em levar um esclarecimento para que as ideias pudessem se deslocar de um tempo de caverna, de um tempo de escuridão. Esse tempo é chamado de tempo de trevas pelas filosofias. Por quê? Porque eram pessoas que, com um pensamento altamente evoluído, colocava como confronto suas ideias mediante o comportamento da humanidade, né? De forma que, com isto, dava um parecer que as pessoas que estavam no alto comando da sociedade ficavam preocupados. Por quê? Porque as verdades apresentadas pela filosofia fazia com que forçasse essas pessoas a mudarem de atitudes. E às vezes, mudar de atitudes é um caso que depende de algo a mais, né? E às vezes a filosofia não conseguiu fazer isto. Conforme, então, aqui parece que Paulo está com sua atenção voltada a estes argumentos da filosofia. Quando ele vê que esta grande obra realizada por Cristo na vida daqueles que agora era a igreja. A igreja vivia um tempo em que judeus, agarrados com a lei, muitos deles vinham para o centro da igreja e começavam nos pormenores da lei, tentando causar dificuldades na ideia
dos cristãos, e principalmente cristãos do mundo romano, como do mundo grego e de outras nações gentílicas. Então, foi justamente com base nessas expectativas que Deus levantou homens como Paulo e outros doutores com capacidade de discernir as palavras, discernir a lei e com algo a mais que Deus dava através do Espírito Santo como revelação e que ficou como escrituras sagradas para que nós pudéssemos então aqui meditar como estamos nesta oportunidade. Então vemos que o iluminismo ele chega no seu topo e por não ser o iluminismo uma palavra que pudesse causar transformação, mas que promoveu certas mudanças no mundo. Então o iluminismo chega no seu topo e começa a trazer exageros, como no caso, reis como divinos, deuses. Os sábios passam a ser chamados de os iluminados. Por quê? Porque fizeram parte de um tempo, de uma história, um tema que sofreu perseguição, mas que ganhou as alturas do conhecimento. Porém, começou a haver exageros. E a partir do ano 1780, levantam os ideólogos do romantismo e começam então a acusar o iluminismo com os seus exageros, né? Muitos exageros começou a existir dentro do iluminismo. É apresentado a história da Igreja Católica, né, que começou no ano 300 depois de Cristo com Constantino. É observado que a Igreja primitiva, até os 300 anos, era perseguida. Após o ano 300, Constantino coloca o cristianismo como religião oficial do mundo e com pouco tempo começam os exageros no seio da igreja. Então é preciso nascer aí os reformadores. E os reformadores tiveram força com o tema do romantismo, né? Então, através dos reformadores, com a força do romantismo, é dado a eles a expectação de usar a palavra de Deus, e nisto Deus também começa agora um novo trabalho, usando estas vidas que se entregam aos desejos e à vontade do Espírito de Deus. Então começa aqui a aparecer uma mudança. Novas seitas e religiões e a tradução da Bíblia em diversos idiomas. Então vemos isto aí. Então aqui Paulo está pedindo, orando, dando graças para que Deus desse olhos iluminados, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação. Paulo, quando observa o comportamento da igreja, Paulo é diferente. Os ensinamentos de Paulo é que ele tinha o desejo de que tudo quanto ele tinha recebido de Deus, que a igreja, cada membro,
cada um daqueles que conheciam a Jesus tivesse também as mesmas revelações. Paulo era o tipo de pastor que ficou como exemplo a ser seguido. Infelizmente, no mundo evangélico, as coisas acontecem muito pelo contrário do que somos ensinados por Paulo. Paulo não queria só para ele, mas o que Deus estava dando e ministrando no seu coração, no seu raciocínio, ele queria que isto também fosse ministrado a cada um da igreja. Paulo era o tipo de Moisés. Moisés tinha o desejo que todo o povo de Deus fosse profeta. É isso que ele repreende Josué. Quando Josué sai lá no arraial e ele vê que 2 homens ainda estavam profetizando, porque o Espírito de Deus tinha vindo sobre 70, profetizaram, terminaram seu trabalho, voltaram cada um para suas tendas, mas ainda ficou 2. Aí Josué corre preocupado lá para Moisés e fala: Moisés, olha, o fulano e o cicrano está ainda profetizando. Então Moisés repreende Josué dizendo: você tem ciúmes por mim? Oxalá que todo o povo de Deus fosse profeta. Então, esta era também a intenção de Paulo aqui na igreja de Éfeso, que pudessem ter os olhos iluminados, para que pudessem saber qual a esperança da sua vocação e qual a riqueza da glória da sua herança nos santos. Temos aqui também no primeiro item, quando fala sobre a eleição, a predestinação. Essa lição ela tem uma profundidade teológica muito grande, porque com base em toda a carta de Éfeso aos Efésios, é uma carta altamente teológica que mexe em vários ramos de conhecimentos da palavra de Deus. Então fala sobre a eleição e a predestinação. Na lição passada, a lição de número 3, já foi um pouco comentado sobre a predestinação e a eleição. Vale lembrar de uma expressão do teólogo Weingrunden, que diz assim que muitos acham injusto a forma apresentada da eleição e predestinação, porque apresenta Deus salvando alguns e condenando outros. Ele cria alguns para perdição e alguns para salvação. Então o teólogo apresenta uma ideia dizendo que se Deus tivesse condenado a todos, é dito a expressão sobre todos, mas com referência a Adão e Eva. Se Deus tivesse condenado Adão e Eva eternamente, Deus estaria simplesmente justo, fazendo justiça. Ele não tinha obrigação de salvar ou de criar meios de salvação para a humanidade, porque ele alertou sobre o problema do pecado. Então, conforme ele condenou os demônios que caíram com Lucifer, ele condenou, não foi criado uma oportunidade de salvação para demônios e para Lucifer,
E assim como Lucifer caiu e está eternamente condenado, se Deus também tivesse condenado a humanidade, ele estaria agindo completamente em um ato de justiça, porque agora ele resolve salvar alguns. Ele resolveu salvar, é Deus, ele faz muito bem aquilo que ele quer, porque ele pode todas as coisas. Então vamos aqui no segundo item, talvez vamos apenas ler, sobre a sobreexcelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. A sobreexcelente grandeza do seu poder. Item 1. O apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego operbalo, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, objetiva, enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. Mateus 26, 64. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Atos 8:13. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos, inclusiva na esperança da vocação e nas riquezas da herança. Versículo 18. A força do poder divino. Item 2. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si. Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energia, energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo a expressão força, vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ixos, que indica o poder inerente de Deus, segundo Pedro 2:11 e João 1:12. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder: a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus, sua revelação acima de todo domínio. Temos lido também todo o segundo ponto. Vamos ler o terceiro ponto. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. Primeiro item, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitado